E vamos para o último exercício da FAMEMA de 2021, de Física. Para ilustrar as relações entre grandezas básicas da eletrodinâmica, um professor construiu um teste de habilidade motora para seus alunos. Trata-se de um brinquedo cujo desafio é fazer o anel condutor passar ao longo de um fio resistivo e desencapado sem tocá-lo. Como estímulo, o professor avisou que os alunos que não conseguissem evitar que o anel tocasse o fio deveriam explicar as leis de Ohm aos colegas que faltaram à aula. Na figura, é representado o momento em que o aluno toca o fio resistivo com o anel a 4 centímetros do ponto A, fazendo o amperímetro indicar 0,05 ampere. Então, vocês entenderam, né? Aquele brinquedinho que tem um fiozinho, e aí você tem um anel, você tem que tentar passar por todo ele sem encostar no fio. Se você encosta no fio, normalmente tem um barulhinho, né? Ele pi, e aí você é denunciado que você encostou. Normalmente vocês encontram esse tipo de brinquedo em museus de ciências. A gente foi no Museu de Ciências lá de São Carlos, ano passado não, por causa da pandemia, ano retrasado. E aí bastante gente brincou nesse brinquedinho aí, viu como era, tinha o barulhinho a hora que encostava. Mas ele é bem famoso, acredito que vocês já tenham visto. E aí ele fala o seguinte, então tem um desenho aqui, a gente pode ver que tem uma bateriazinha de 3 volts, aí tem o circuitinho desenhado, né? Ok, vamos ver. Os fios utilizados e seus conectores, a fonte de tensão de 3 volts, o amperímetro e o anel com seu suporte podem ser considerados ideais, sendo que o fio resistivo ligado entre os pontos A e B, então o vermelhinho que ele desenhou ali, é ômico, quer dizer que ele obedece às leis de Ohm, mede 60 centímetros, tem área de seção transversal constante e está montado em uma base isolante. Então, muito específico, né? Muito bonito, eu diria. Não tem nenhum complicador muito grande aí. Os dados obtidos nessa brincadeira permitem encontrar o valor da resistência elétrica de todo o comprimento do fio resistivo. Esse valor é. Então, já que a gente não tá lá, então dá pra gente pegar o anel e encostar lá no B, a gente vai ter que se contentar com esse valor de corrente aí quando ele encostou no ponto a 4 centímetros do A. Então, o que a gente tem que pensar? Como ele encostou a 4 centímetros, então na hora que ele encostou ali, ele fechou o circuito, né? Então, passou corrente por uma parte do circuito a partir do momento em que ele fechou, porque ele encostou. O nosso resistor, que é a parte em que se dissiparia calor, né? A parte que tem uma resistência, são só aqueles 4 centímetros do fio vermelhinho pequenininho. O resto do fio azul não tem resistência. Então, por onde vai passar a corrente a hora que ele encostou ali naquela posição? A corrente vai sair da bateria, né? Vamos supor que o positivo está aqui para a esquerda. Então, ela vai subir pelo fiozinho azul até chegar ali no resistor vermelhinho. Aí ela passa pelo resistor vermelhinho, só que ela não vai seguir para o resto, porque a ponta B não está fechada no circuito, né? Uma ponta aberta. Então, a hora que chega no anel, ela passa pelo anel, aí passa pelo amperímetro e volta para a bateria, certo? Então, basicamente, esse é o nosso circuito. E o que a gente sabe sobre ele? A gente sabe que tem uma corrente de 0,05 ampere, porque ele mediu com esse amperímetro. A DDP da bateria, que é o U, era de 3 volts. Então, eu consigo descobrir o valor da resistência daquele pedacinho, daqueles 4 centímetros ali do fio vermelhinho. Que não é o que ele quer saber. Ele quer saber do fio inteiro. Mas se a gente souber dos 4 centímetros, a gente consegue descobrir do fio inteiro. Porque a gente conhece a segunda lei de Ohm, que fala pra gente a relação entre resistência e comprimento de fio. Entenderam o raciocínio? Então, vamos começar descobrindo essa resistência de 4 centímetros, depois a gente vai para a segunda parte. Essa resistência dos 4 centímetros é tranquilo, né? A primeira lei de Ohm. Porque a gente tem o U, a gente quer o R e a gente tem o I. Então, vamos fazer URI. Então, o U vale 3, o R é o que a gente quer, o I é 0,05, vou passar ele dividindo, igual às casas decimais, 3 é a mesma coisa que 3,00, aí eu posso multiplicar em cima e embaixo por 100, ou cortar vírgula, né, a mesma coisa. Isso vai ficar 300 dividido por 5, que dá 60. 30 dividido por 5 é 6, daí tem mais um zero, fica 60 ohm. Mas, de novo, esse é dos 4 centímetros, não é a nossa resposta. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que lembrar da segunda lei de Ohm. A resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. A resistividade depende do material, e quem faz o fio é o mesmo material em todo o caminho, né, do A até o B.
Ele também falou que do A até o B tem a mesma área de seção transversal, então a área também é a mesma em todo esse caminho. Então o que muda? Por que a resistência de 60 não é do fio todo? Porque ela é só de 4 centímetros. Então o L desse pedacinho é diferente do L do fio todo. Mas o Rho e o A são fixos, eles são para qualquer pedaço. Então o que a gente pode pensar? Se eu pegar esse L, que vai mudar, ele estava multiplicando o Rho. Vou passar ele para o outro lado da equação, dividindo, porque ele estava multiplicando o contrário a dividir. Então, R sobre L é igual a Rho sobre A. Ok. Se eu pensar para a situação em que a gente tem calculado, que é a resistência de 60 ohm, eu tinha um L de 4 centímetros. Então, R sobre L é 60 dividido por 4. Isso é 15. E isso também é Rho sobre A, porque é a causa dessa equação que eu acabei de inventar aqui, manipulando aquela que a gente já conhecia. Então, Rho sobre A é 15 e Rho sobre A continua sendo 15, independente do tamanho do fio que eu pegar, sendo esse mesmo fio que a gente está falando. Então, se eu pensar nos 60 centímetros que tinha o fio, que ele falou ali no enunciado, então eu vou ter um novo R sobre 60, que também tem que ser igual a Rho sobre A, então também tem que ser igual a 15. Então, a resistência de R de A até B, que é o que a gente quer saber, dividido por 60, que também está em centímetros, então tá tudo bem, posso deixar os dois em centímetros, também tem que dar 15. E aí é só eu passar o 60 para o outro lado multiplicando, vai ficar 60 vezes 15, que dá 900 ohm. E a resposta, então, é a letra B.